existe a possibilidade de um falso profeta já estar no nosso meio? Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que há muitos anticristos já e muitos falsos profetas. João falou, né? 1 João capítulo 2, versículo 18. Como vem o anticristo, muitos se têm feito anticristo. Isso é no capítulo 2, versículo 18 de 1 João. No capítulo 4, versículo 1 em diante, ele fala dos falsos profetas. E Jesus também falou de falsos profetas, falsos cristos. Então, a gente sabe que ao longo da história, muitos se têm feito anticristos, muitos se têm feito falsos profetas. Então, o que eu penso, biblicamente falando? Um desses anticristos, um desses falsos profetas, claro, ele vai evoluir para o anticristo. E o falso profeta. Porque o anticristo, que é chamado também de filho da perdição, e só tem dois personagens na Bíblia que são chamados de filho da perdição, textualmente. Quais são eles? Judas e o anticristo. Isso não é por acaso. Porque se você comparar a carreira de Judas com a carreira do anticristo, você vai ver que Judas, ele não nasceu, aí é um assunto polêmico, a gente já entrou em outros momentos, hoje não vai dar tempo. Mas é um assunto polêmico, eu afirmo, isso para mim está claro na Bíblia, que Judas não nasceu filho da perdição. Ele não nasceu traidor. Claro, os autores, quando dizem Judas, o traidor, é porque, claro, eles já escreveram depois que o fato estava consumado. Quando Mateus, Marcos, Lucas e João registraram que está nos evangelhos, eles já sabiam o que tinha acontecido. Então, por isso que eles colocam Judas sempre por último, ali na relação dos apóstolos. O primeiro é sempre Pedro, né? Porque Pedro é o que se destacou mais, se tornou o primeiro líder ali da igreja. Então, não é por acaso que ele é o primeiro da lista. E Judas é sempre por último, e já tem a descrição. Judas, aquele que o traiu, Judas, o traidor e tal. Mas Judas, ele se tornou... Você percebe que Judas ele foi descendo os degraus, pouco a pouco. Judas, ele não foi o tempo todo possuído por Satanás. Chega um momento que ele começa a avançar nas suas atitudes, no seu comportamento, dando lugar ao diabo, que chega um momento que Satanás entra nele. Quando ele toma o bocado molhado, e diz a Bíblia, Satanás entrou em Judas, e o Senhor Jesus disse, o que tens a fazer, faz-o depressa. Então ele foi possuído por Satanás. Até então, ele estava sendo influenciado por Satanás. Então, hoje há, claro, anticristos que estão atuando no mundo. Tem vários candidatos, tem muita gente metida besta hoje em dia, né, que está querendo aí candidatar-se a ser o. E, claro, esse o anticristo e esse o falso profeta só vão se revelar quando a igreja for arrebatada. Nós não sabemos quando a igreja será arrebatada, porque o arrebatamento é iminente. Se o arrebatamento acontece hoje, é evidente que tem vários anticristos no mundo, vários falsos profetas. Um desses vai avançar um pouco mais, claro, e ele vai evoluir para se tornar realmente o homem do pecado, o anticristo. Vai ser possuído completamente. Porque vai chegar um momento, claro, a pessoa, talvez o anticristo, num primeiro momento, ele vai ser alguém que já está cumprindo a agenda. Olha aí o nosso querido evangelista Jefferson, que sempre está na nossa live lá também, lá no meu canal, né? Então, veja, pessoas candidatas ao anticristo, elas já estão cumprindo a agenda do anticristo. Já existe uma agenda em andamento. O mundo está sendo preparado para o homem do pecado. Então, quando a igreja for arrebatada, claro, um líder vai ascender, vai se destacar, e esse líder ele vai chegar um momento que ele vai ser possuído completamente, e ele vai dar lugar totalmente para o diabo,
e ele vai ser dominado totalmente por Satanás, a ponto de tornar-se um preposto de Satanás. Como se o próprio diabo estivesse agindo por meio dele. Como se ele fosse, ele é o representante, ele é o, vamos dizer assim, o diabo é o dono da empresa e ele vai colocar alguém lá que vai ser o diretor executivo, que vai fazer tudo de acordo com o dono da empresa. E vai ter um assessor, claro, também, que vai ser o gerente religioso ali, né, o falso profeta, que também é outro preposto de Satanás, que vai ser o falso profeta. Claro que eles vão contar também com vários anticristos, vários, são os assessores, né, vai ter toda uma hierarquia, uma equipe trabalhando à disposição deles. Mas vai haver, a Bíblia diz que vai haver, vai se formar uma tríade satânica, o dragão, Apocalipse 16 e 13. O dragão, né? O dragão, o anticristo e o falso profeta. O dragão, a primeira besta e a segunda besta. É uma tríade, né? É uma falsa trindade. Então, existe a possibilidade de o falso profeta já estar no nosso meio? Existem vários falsos profetas. Se Jesus vier agora, claro que um desses vai ser o falso profeta. Então, existe a possibilidade, né? A realidade é essa. Mas a gente não deve usar isso, porque geralmente quem faz esse tipo de pergunta, não vou dizer que é o caso do nosso irmão, a pessoa está querendo estabelecer aí fazer uma previsão. Né? Vamos dizer que eu diga assim, não, o falso profeta já está no nosso meio e muito possivelmente é o Papa. Pronto, a pessoa já... porque esse Papa aí, ele é comunista, eu não sei o quê, pronto. Aí a pessoa já vai e começa... No passado disseram que era o João e o João já morreu e nada de ser, né? Pois é. E aquele Papa, o João Paulo, né? Isso. O João Paulo até que ele tinha uma linha, politicamente falando, tinha uma linha boa, né? Política, né? Com certeza. Então, esse agora já é um pouco mais... Esse já é um pouco mais inclinado para o outro lado, né? Mas é isso. A gente está esperando no Senhor. A gente sabe que o arrebatamento é o evento desencadeador. Então, nós estamos esperando Cristo. Nós não podemos entrar aí, não podemos ser cooptados por esse tipo de escatologia. Estou lendo os comentários aí. Não vou falar nada, só estou lendo. Então, veja bem, a gente tem... Até agora perdi o que eu ia falar aqui. Porque eu olhei para o relógio, eu vi que já passou do horário, mas era só um comentário adicional. Estamos aguardando Jesus e não devemos ficar preocupados com esse tipo de escatologia. Sim, exatamente. Eu ia falar a gente não deve abraçar nem a escatofobia e nem a escatomania, né? A escatofobia é o medo. Não vou estudar isso, porque eu não quero nem saber de Apocalipse. É a fobia, escatofobia. E a escatomania é esse negócio de querer qualquer líder que surge, o Macron, não, o presidente da França é o anticristo, não, é porque é o presidente dos Estados Unidos, não, a pessoa começa a querer atrelar, não, é o Putin, porque está acontecendo lá aquele negócio, invadiu a Ucrânia e tal, e está se formando aí o cenário de Gog, tal. Veja, tudo isso nós sabemos que o mundo está sendo preparado, evidentemente. Mas eu não posso querer atrelar tudo ao que a Bíblia diz, porque nós sabemos que as profecias escatológicas, elas vão ter o seu início com o arrebatamento da igreja.